Estamos aqui no Palácio da Cidade para mais um depoimento carioca. Desta vez é um dia de muita alegria, porque se reuniu o Conselho da Cidade. Estamos vendo como o Rio melhora, progride, com todas as suas dificuldades. O Rio cada vez encanta mais e dá um exemplo para o Brasil, para as outras capitais e para o mundo. E por isso nós fazemos o depoimento carioca, que vocês acompanham uma vez por mês com figuras importantes na vida do Rio, que viveram sua vida toda aqui, cariocas de adoção ou cariocas natos, e hoje é com uma figura extraordinária, Júnior, Leovigildo Júnior, que nasceu em João Pessoa, mas veio para o Rio com 5 anos de idade, o jogador de futebol. Ele disputou 2 Copas do Mundo, ele foi campeão pelo Flamengo muitas vezes, ele começou no futebol de praia, daí a carioquice do Júnior, depois foi para o futebol de salão, depois para o futebol de campo. Tornou-se o pioneiro do beach soccer, porque ele entende de areia, de futebol de areia, mas não é só por isso que ele é carioca. Ele é um homem de Copacabana, mas viveu muito tempo em Copacabana, onde jogava o futebol de praia, hoje está na Barra, é um comentarista esportivo inteligente, porque é um homem preparado, carismático, simpático. Então é um orgulho para o Arquivo da Cidade organizar esse depoimento com o Júnior. Divirtam-se, se emocionem e salve o Rio de Janeiro. Muito obrigado, Rosa Maria. Depoimentos Carioca chega hoje à 37ª entrevista da série, a 5ª dessa temporada de 2024, tendo como tema central uma paixão carioca, a paixão dos brasileiros, paixão do mundo todo, que é o futebol. Aqui no caso da nossa cidade é uma paixão muito especial, porque não um traço cultural da vida carioca. Não à toa, em todas as conversas dessa série, a gente sempre fala de futebol, pelo mínimo que seja, e já aprofundamos esse assunto em algumas conversas, como com Zé Carlos Araújo, com Léo Batista, com Luiz Carlos Barreto, o Barretão. Mas hoje é a primeira vez que a gente tem aqui um ex-jogador de futebol, um artista da bola. Talvez por isso a gente tenha vindo gravar aqui na Cidade das Artes. Hoje é dia 4 de abril de 2024. A gente vai conversar com um craque da seleção brasileira, um craque do Flamengo, onde ganhou tudo. Campeonato estadual, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Mundial de Clubes de 1981. Recordista de partidas com a camisa do Flamengo, que ele chama de segunda pele. Foram 872 jogos vestindo a camisa do Flamengo. Fora as conquistas no beach soccer e fora a carreira de comentarista esportivo que vem desde o fim da década de 90. Júnior, obrigado por aceitar o nosso convite para essa conversa. É isso, um prazer. Juntamente com todo esse pessoal que você já elencou aí, é uma honra muito grande estar aqui. Obrigado. Vem cá, começar por um fato pitoresco da tua biografia. Você é um carioca nascido em João Pessoa, em 1954. Como é que se dá a vinda do teu pessoal aqui para o Rio de Janeiro? Quer dizer, quando é, como é e por que vocês vêm parar aqui no Rio de Janeiro? Bem, primeiro, quer dizer, eu gosto de afirmar sempre, né, o fato de ser nordestino, de ser paraibano, porque quando eu volto à minha terra, porque lá nos anos 70, logo quando eu comecei, saiu uma entrevista na revista Placar que eu era pernambucano. Você imagina que isso aí não rodou pela rivalidade, por tudo. Mas eu já vivo no Rio desde 1959, né? Final de 59, 60, quando a família se transferiu. O meu pai herdou do meu avô, do Mestre Gama, uma fábrica de mosaico, azulejo, todas aquelas coisas de construção, porque o meu avô, o pai do meu pai, era mestre de obra. E os mestres de obras naquele tempo, eles valiam tanto quanto os engenheiros. E no circuito entre Natal, João Pessoa e Recife, praticamente todas as grandes construções eram assinadas pelo Mestre Gama.
E o meu pai herdou, né, do meu avô essa fábrica que ele tocava. Só que meu pai não tinha muito tino comercial das coisas, terminou a fábrica não andando muito bem pós-morte do meu avô. Então já morava no Rio já a minha avó materna, né? E juntamente com meu tio, irmão da minha mãe, já tinham vindo para o Rio, juntamente com o Lino, que é meu irmão mais velho, né? Quer dizer, já havia, na verdade, eu acho que uma ideia de transferência da família de João Pessoa para cá. E quando se deu o episódio com o falimento da empresa, quer dizer, automaticamente a família começa a se transferir. E primeiro veio meu irmão, como eu já falei, depois eu vim com minha mãe no final de 59, início de 60. Depois veio o meu irmão, o Eduardo, o Nena, 4, 5 anos depois. E nasceu depois o Leonardo, que é meu irmão caçula, no Rio de Janeiro. Um carioca. Carioca nato. É o único carioca da gema mesmo, né? Todos nós somos paraibanos de João Pessoa. Vocês vêm direto para Copacabana ou pararam antes em outro lugar? Qual era o endereço da família? Rua Domingos Ferreira 20, até hoje, né? Porque o meu tio já faleceu, minha mãe já faleceu, mas eles moraram no mesmo prédio, né? No caso da Rua Domingos Ferreira 20. 20 onde é que é? Perto da Figueiredo? Entre a Figueiredo e a Siqueira Campos. Eu fui criado ali, joguei pelada na Domingos Ferreira, quando passava um carro de meia em meia hora. Fui criado ali junto com a turma do Camões, que era uma turma tradicional. Por isso, do quê? Desculpa? do Camões, do edifício Luiz de Camões, que é o edifício que ele pega da Avenida Atlântica, vai até Domingos Ferreira. E por isso tem o clube, né, de praia, que é o Juventus, que era um time da esquina. Então, por isso que a gente não deixa acabar. O Juventus foi criado em 1933. Quer dizer, até hoje eu fico meio como presidente honorário, a gente faz sempre o jogo no final de ano, quando tem fazemos sempre um jantar de final de ano, juntando todas as gerações. Esse ano nós éramos 5 gerações, que é um negócio assim muito legal, né? Quando você vê teu filho juntamente com o cara que você viu lá atrás, e isso eu acho que é uma cultura que a gente não deixa ela cair. É a longevidade da praia. Mas antes da gente entrar nesse assunto do Juventus, que daí a gente vai para o futebol, eu queria falar um pouco mais de Copacabana com você. Queria saber primeiro onde você estudou e onde é que você frequentava em Copacabana, se tinha uma lanchonete, se tinha um ponto. Você falou da turma do Camões, quer dizer, o que era a turma do Camões, quem fazia parte, tinha festinha, já tinha samba nessa época? Naquela época, na verdade, né, praticamente os bairros eram divididos por turmas, né? Tinha a turma do Lido, da do Vivier, da Constante, o pessoal da Bolívar, e naturalmente se criava... Tinha muita rivalidade, não somente por conta dos times que eram do futebol, mas também a questão de colégio, namoradinha, aquelas coisas, né? Você não podia entrar numa outra comunidade. E essa comunidade nossa lá do Juventus, eu acho que é uma coisa que fez muito bem para todos nós, porque até hoje, né, a gente ainda se junta, se reúne. É amizade de 60 anos, né? Quer dizer, não tem como. Agora, meus contemporâneos, quando tem um aniversário tá todo mundo na faixa dos 68, 69, 70, rapaz, é muito bom porque a gente revive um pouco da Copacabana romântica, da Copacabana que a gente pôde jogar pelada, que a gente podia ficar sentado nos carros, que você tinha, né, os bares tradicionais, como o Benfica, que é um bar tradicional da Figueiredo, onde era meio que uma sede do Juventus, né? A Arataca, que é uma loja de produtos que vem do Pará, do norte. Quer dizer, todas essas coisas eu acho que fazem a gente reviver realmente um tempo de Copacabana que, infelizmente, hoje a gente não vai. Eu, praticamente, toda quinta-feira vou a Copacabana também, porque a gente não deixa morrer a história do Juventus, que é uma pelada tradicional com a galera já mais velha. Na verdade, a pelada é um detalhe. A gente vai muito mais para tomar uma cerveja, conversar, botar um papo em dia, falar de filho, de neto, dessas coisas. Onde é que se ia ao cinema em Copacabana? Todos eles. Ricamar, Roxy, Rian, Metro, Arte Palácio, né? Eu vi todos eles. A gente via na época da sessão da meia-noite, quando foi criada a sessão da meia-noite no Rian, que era uma coisa assim, a sessão só ia até às 10, né?
Aí eles começaram a criar nos sábados a sessão da meia-noite. Pô, aquilo ali era um espetáculo, né? Talvez, talvez não, certamente o cinema mais suntuoso, entre aspas, era o Rox. O Rox tinha realmente uma entrada triunfal para quem ia assistir, né? Mas o mais maneiro que eu gostava era o Metro, que era quase em frente a Raimundo Correia, frente à loja Sloper, né, que tinha o Arte Palácio do lado. Você já falou do Juventus, né? Eu ia te perguntar, assim, porque assim, para quem gosta de futebol, quando a gente fala Juventus, a primeira coisa que vem na cabeça é a camisa preta e branca do time que foi rival do teu Torino, que tinha a camisa grená, que é a mesma camisa grená do outro Juventus, o Juventus da Moca de São Paulo. Ninguém entende como, nem porquê. Pois é, mas é Juventus com a camisa do Torino, que é de São Paulo, que é um time tradicional de lá. Mas o Sport Clube Juventus, esse da Praia, que tem 91 anos, pelo que você falou, de 33. Conta um pouco dessa história. Tinha campeonato? Quem são os rivais, os principais rivais históricos do Juventus? Eu comecei a frequentar o futebol de praia, primeiro por causa do meu irmão, que já jogava no Juventus, né? Eu tinha 9 para 10, ele já tinha 12, ele jogava no infantil na época, né? E eu acompanhava nele, a paixão já vem por aí, acompanhava ele sempre jogando. E por incrível que pareça, meu irmão se tornou depois um grandíssimo jogador de vôlei, né? Pela altura, pela uma série de coisas, jogou a seleção brasileira. Pan-Americano, né? Jogou Pan-Americano de Cali, na Colômbia, e depois ele foi requisitado para jogar profissionalmente nos Estados Unidos, que o afastou, inclusive, da seleção brasileira, de a gente ter a possibilidade de jogarmos juntos a Olimpíada de 76. Mas eu acompanhava o Lino em todas essas... para você ver como as coisas se encaixavam. Eu acompanhava sempre, né, nesses jogos da praia, né, quando que ele ia jogar. E um dia que quando chamaram ele era o time lá do pessoal para jogar no Sírio-Libanês, né? Aí já tinham 2 anos depois, eu já tinha 12 anos, e eu fui com eles, e o jogo era entre 13 e 15 anos, né? E eu não podia, porque só tinha 12. E teve um cara que não foi, terminou não conseguindo ir, e eu fui. Chama o caçulinha para pode jogar, e terminou eu sendo convidado depois para jogar no Sírio-Libanês Futebol de Salão, onde eu joguei durante 2, 3 anos. Mas o Juventus se resumia exatamente aquele time da esquina, onde jogavam os amigos que estavam ali, que estudavam juntos, e que por isso permanece até hoje, porque muitos outros clubes acabaram. Clubes que, por exemplo, o Radar, que teve até sede, né, durante muito tempo, e outros como Lá Vai Bola, eu peguei desde o Pracinha, todos esses times, porque esse meu tio, o irmão da minha avó, o meu tio Aloysio, era que me levava, normalmente aos sábados à tarde, para ver os jogos do futebol. Ele era torcedor do Pracinha, que era um time branco, que era ali da Constante Ramos, que depois se tornou Real Constant, depois se tornou Chelsea, posteriormente. Chelsea, que nem de Londres? Chelsea igual de Londres, só que as cores são completamente diferentes também, como é o Juventus, né, que é branco e azul. E ali foram os primeiros passos que eu dei, né? Quer dizer, Copacabana era na verdade, o berço, vamos dizer, de tudo, né? Do Rio de Janeiro, né? Música, entretenimento, todas aquelas coisas. E o futebol de praia, ele estava incluído nisso aí. Eu me lembro de ver jogos com meu tio, que eu era pequeno, e não conseguia ficar em pé no calçadão, então eu tinha que descer para a areia. De tanta gente que tinha, né? Da visibilidade que tinha, tudo isso. E nós, depois de muito tempo no Juventus, quando eu já estava como profissional, esses jogos de final de ano entre profissionais e o time da praia eram feitos pelo Colômbia, lá no Leblon. Teve uma ressaca, o campo não conseguiu se manter, e eu já como profissional levei esse jogo lá para o Juventus, em 75, eu acho. E a partir daí, nunca mais. Os jogos passaram a ser lá no Juventus, em função da visibilidade de Copacabana, e também fizemos jogos extremamente maravilhosos, que onde a gente juntava os profissionais. Quem você imaginar no futebol brasileiro jogou essa pelada de final de ano. Nós chegamos a fazer até, inclusive, com arquibancada. Você imagina, quando a areia era bem extensa, nós conseguimos colocar a arquibancada no calçadão e também na areia. Virou
vamos dizer, uma data marcante, vamos dizer, do final de ano do futebol de praia lá em Copacabana. Antes da gente seguir para a pergunta do primeiro convidado, é só uma resposta que faltou. Onde é que você estudou em Copacabana? Estudei no Cócio Barcelos, ali na Barão de Ipanema, que até hoje existe. Fiz todo o primário ali, eu e meus irmãos, né? Não, o Nena não. O Nena estudou no Cícero Pena. Mas eu e o Lino nós estudamos no Cócio Barcelos. E no ginásio eu estudei no Instituto São Sebastião, que já não existe mais, que era na Rua Domingos Ferreira, hoje em frente ao Sesc. O Sesc hoje, aquela casa em frente, que hoje é um prédio, era uma casa onde foi o Instituto São Sebastião. Ali do lado do edifício Master. Isso, exatamente, ali. Então tudo a pé, né? Tudo a não, pé. Copacabana, você não... Copacabana se faz tudo a pé, né? Naturalmente, isso aí, eu me lembro do trólebus, quando tinha, que era o ônibus elétrico, que a gente pegava. Quando eu fiz o curso de admissão, o curso era lá no Lido. Então eu pegava na Praça Cezedelo Correia o trólebus e ia até lá. Trólebus das antigas. Eu peguei referência de outrora, hein? Peguei bonde em Copacabana, você imagina, 1959, 60, né? Eu tinha 5 para 6 anos de idade e me lembro até hoje de pegar bonde em Copacabana. Os primeiros treinos, assim, você ia de ônibus também, né? Ou não? Qual era o meio de transporte para Gávea? Não, para Gávea era de 438. Né, 438 era aquele B. Drummond? Barão Drummond Leblon. Barão Drummond Leblon. Era laranja, não? Não, o laranja era o Meia, era o 433. Então eu pego, porque o ponto final dele era ali na praça Nossa Senhora Auxiliadora, que era a praça em frente a praça, né, em frente ao Flamengo. Então, quer dizer, eu pegava ele na Toneleiros e saltava ali. Durante os 2 primeiros anos de profissional, era ônibus, peguei muita carona com o Dario, né, o Dadá Peito de Aço, porque ele morou na Toneleiros ali, na época ele estava no Flamengo recuperando de uma... Aí dizia, pô, se quiser vem comigo. Maravilhoso, porque ele ia contando história de Copacabana até a Gávea ali, rapaz. E histórias, quer dizer, eu começando, você imagina. E o Dadá já era campeão do mundo, né? Em 1970, quando ele jogou na seleção. A gente vai agora para o primeiro convidado, que trouxe uma pergunta para você, um amigo teu. Roda aí. Grande Léo, parabéns aí por essa homenagem do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro. Parabéns, você merece muito mais. Você já é um cidadão carioca por tudo que você fez, tudo que você representa. E sei do teu amor por Copacabana, você morou lá, viveu lá, jogou futebol de praia lá. Então queria que você falasse, né, como que aconteceu toda essa paixão, ou se você tem outra paixão por algum outro lugar do Rio de Janeiro, que você contasse aí essas histórias, porque é sempre bacana, né? Afinal, tá se falando da cidade que nos acolhe de uma maneira e a gente se torna grande representante da cidade do Rio de Janeiro. Grande abraço, tudo de bom, parabéns, né? E que tudo isso possa ficar guardado nesse teu legado para a nossa cidade. Grande abraço. O Galo, na verdade, é o grande amigo que eu fiz dentro do futebol. Tenho grandes amigos, mas talvez o Galo seja maior. Por quê? Vou te explicar. Porque quando eu fui jogar no Sírio-Libanês, o Sírio não era federado, né? Ele não disputava os campeonatos de futebol de salão na época. E o Zico jogava no time do pai do Amarildo, né, que também não era federado. Então, quando a gente tinha 13, 14 anos, a gente jogou muito contra. Você imagina como é isso. Esse Amarildo que você diz é o Possesso? O Amarildo Possesso. O pai dele tinha um time, né? E eles não eram federados também. Então a gente se encontrava porque eles organizavam torneios para que esses times não ficassem sem atividade, né? E eu joguei muitas vezes contra o Zico. Você imagina isso. Depois fui jogar no Flamengo futebol de salão em 70. Ele já estava... Não, ele chegou em 72. Não, chegou em 70. Já jogando no time infanto-juvenil, né? Quer dizer, aí a gente se reencontrou em 73, né?
Quando eu entrei no Flamengo, ele já estava no profissional, já tinha lá, quer dizer, e até hoje essa amizade permanece, os filhos, a Sandra com a Heloísa, quer dizer, é uma coisa mesmo, tem alguma coisa que na nossa vida que não... E você sabe, nós nunca jogamos contra profissionalmente. Quando eu estava no Torino, ele estava na Udinese. Quando eu fui jogar em Udine, ele estava machucado. Quando ele foi jogar em Torino, eu estava com a fissura, coisa difícil da minha carreira, foi contusão, eu estava com a costela fissurada. Então a gente nunca jogou contra, de verdade. A pergunta que ele te fez é, para além de Copacabana, algum outro lugar assim da cidade que esteja no teu coração? Sem dúvida o Maracanã, né? Porque nós passamos a nossa vida toda ali dentro, grandes conquistas, início de carreira. Eu frequentei Maracanã com esse meu tio, que era apaixonado por esporte. Aloísio. Meu tio Aloísio, e o tio Aloísio levava a gente para ver, não era jogos da primavera, era jogos infantis ou jogos da primavera, que eram organizados pelas escolas. Tanto que eu tenho uma foto com meus irmãos, a gente de bermuda, de meia 3/4 na época, no Maracanã desse tempo. E depois, quando comecei a ver futebol, a gostar de futebol, aí não teve jeito. Isso que eu ia te perguntar, o Maracanã, ele é não só assim, um lugar central da nossa cidade, mas ele é um lugar onde muitos meninos sonham, né? Assim, a gente sabe da importância do garoto vendo uma partida de futebol. Eu fui um desses. Pois é, se encantando com isso e imaginando que um dia, quem sabe, será que eu vou estar lá dentro? E aí isso me leva a te fazer uma pergunta que é o seguinte, você chegou aqui no Rio de Janeiro em 59, um pouco logo depois você começa a se entender por gente, e aí, como é que era ver Pelé e Garrincha jogando no Maracanã? Privilégio, né? E, por exemplo, o Santos, a casa do Santos, depois da Vila Belmiro, era o Maracanã, né? E eu tive a oportunidade, toda vez que tinha Botafogo e Santos, meu tio dizia, nós vamos para o Maracanã. Porque era a oportunidade única, né? De pagar você couvert artístico para ver aquilo. Tinha que pagar mesmo. Quer dizer, então eu vi vários e vários jogos, principalmente desses dois no auge da carreira. E isso foi... Fui à festa de despedida, a despedida do Pelé, eu estava lá no Maracanã também, eu até bem pouco tempo, eu tinha guardado o ingresso do jogo, não sei onde é que foi parar, no meio de tantas coisas que a gente guarda. Mas esses momentos, assim, a despedida do Garrincha também, naquela seleção contra a seleção de estrangeiro, quer dizer, todos esses grandes eventos a gente sempre fica ligado com o Maracanã, né? Mesmo não querendo, em termos de futebol, essas coisas, a gente está sempre ligado com... Eu fiz vestibular no Maracanã, você vê, até isso. E você joga com o Pelé também, tem um momento da tua, tem uma foto tua, que o Pelé jogou com a camisa do Flamengo, foi o jogo em 79, contra o Atlético Mineiro, que tinha tido problema de enchente braba lá, né? Que foi denominado o jogo dos flagelados. Eu não gosto muito desse título, não, acho que foi um dos dias mais importantes para todos nós, né? Porque você está do lado do maior de todos, com aquela simplicidade, aquela generosidade. Quer dizer, eu tenho um pôster bem grande mesmo do lado dele, e depois tive a oportunidade, inclusive, de trabalhar com o Rei, né? E vi realmente o quanto esse cara foi muito especial para todos nós. Você vê que não tem um brasileiro jogador de futebol, ou ex-jogador de futebol, que quando você fala do Rei, não tem como. Em campo, assim, você menino vendo jogar, devia ser um assombro, né? É porque ele fazia tudo, né, antes de qualquer coisa, né? Aquela história do que o craque antevia, e ele antevia talvez mais tempo do que os outros, né? Porque era incrível que quando a bola chegava nos pés dele, já tinha alguma coisa já programada, já tinha alguma coisa na cabeça dele que saía. Isso que impressionava. Com o Garrincha era diferente, porque o Garrincha era o improviso, né? Eu tive um preparador físico que uma vez me contou, você viu o Garrincha driblar em velocidade? Aí você começa a olhar e você disse não. Por quê? Porque ele tinha um torque, um arranque maior do que todo mundo. Então, por isso que ele parava a bola, ele passava aquela perna por cima da bola e dava o tapa na frente, porque ele sempre chegava na frente.
Você vê a quantidade de gols que existem, todos eles sempre feitos. Aí você começa a olhar, é mesmo, o Garrincha não driblava em velocidade, diferente do Rei, que já fazia isso com uma naturalidade incrível. Uma curiosidade que me ocorreu aqui, como é que você acompanhou a Copa de 62? Só pelo rádio. 62 foi pelo rádio, né? Juntamente com esse meu tio Aloysio. Vocês ouviam no radinho? No radinho. Pô, eu até hoje. Que era o Luiz Mendes, talvez? Ou... Não, eu acho que o Luiz Mendes já estava na época. Né? Mas eu me lembro mais de Rui Porto, de Valdir Amaral, de Jorge Cury, esse pessoal que depois eu ainda tive a oportunidade de conviver com eles bastante. Valdir mesmo, Amaral com aquela narração não, mais épica, não, Jorge Cury, aquele heróico, aquele... imparcial sempre. Né? O Jorge era uma figura... É o que eu digo, hoje não existe essa possibilidade. E a gente gostaria muito, né, de conviver com essa garotada que está começando, até mesmo, né, no caso meu hoje, que trabalho na televisão, de passar algumas experiências de algumas coisas que a gente viveu, né? Mas o mundo de hoje está tão diferente que isso se torna uma coisa... Se torna, não, é praticamente impossível. Tem uma pergunta até que eu estava exatamente nessa linha, nesse tema, né? Você teve contato assim com uma velha guarda do futebol e tanto assim, né? Você foi treinado pelo Bria, Modesto Bria, da linha média Bria, Biguá e Jaime. Você conheceu Babá, Dida, Pavão, Zizinho, que era do samba também, grandíssima. Foi meu treinador na seleção pré-olímpica. Grande figura, sorriso mais lindo do Ziza. mundo. Evaristo que está aí. E assim, não conversando, assim, eu sei que a gente está conversando, você é um cara que se relaciona com a tua carreira de uma maneira muito bonita, assim, do ponto de vista da reflexão, né? Você reflete sobre as coisas que aconteceram. Mas aquele garoto, Léo Vigildo lá, como é que era, assim, a relação com essa velha guarda do futebol? Era de boa? Você falou agora, o Dadá não era exatamente velha guarda, porque ele jogava contigo, mas os conselhos, os ensinamentos... Como é que o garoto Júnior recebia aquilo tudo? Era de boa ou tinha uma certa... Não, muito pelo contrário. Você imagina que eu tive educação nordestina, né? Como é que é? E a educação você só tem dois caminhos, o certo e o errado. Aquele caminho do meio aqui não existe. Dentro da minha casa nunca existiu. Quer dizer, isso foi desde cedo que sempre foi dito pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus tios, por todo mundo que nos colocou essa criação. Então não tinha como você encontrar um mais velho e não sentar e escutar e absorver, né? Então, quer dizer, eu comecei a ter... Primeiro, eu fui levado para o Flamengo pelo Bria, com o Napoleão, que era um vizinho do Bria, que fazia uma segurança no edifício Luiz de Camões, que me via jogando na praia, mas eu já tinha feito teste no Fluminense, no América, no Botafogo, já estava fazendo vestibular naquele ano, aí meu tio falou, pô, lá com o Bria, eu falei, pô, tia Luiz, de novo, esse teste aí... Você tinha jogado futebol de salão, inclusive. Isso, salão lá no Flamengo, em 70. Mas não transicionou direto para o futebol de campo, não. Ah, tá. Aí o que aconteceu? O Bria, no primeiro dia que eu cheguei, levado pelo Napoleão, o Bria olhou para mim, seu Bria olhou para mim assim, tinha aquele cabelo black power. Capacete. Paraguaio ele, mas nunca conseguiu perder o sotaque, né, espanhol. Aí falou pro Napoleão, você trouxe aqui um jogador de futebol, um guitarrista. Na época, né, todo guitarrista tinha um cabelo black power. Jimi Hendrix. Isso. Aí eu falei, meu Deus do céu, vai começar tudo de novo. Mas foi um período diferente, né, que eu tive a oportunidade. E seu Bria foi uma das pessoas responsáveis, porque eu jogava sempre no meio-campo, e fui jogando no meio-campo no Flamengo. E o seu Bria, juntamente com o Jaime Valente, que era o preparador, e o Pavão, que era o treinador, não o Pavão que jogou, era outro Pavão. E esse Jaime Valente era o Jaime... Professor Jaime Valente, que foi back central. Professor de... Biguá, com Biguá? Não, esse era outro Jaime? Esse era o Jaime de Almeida. Ah, o Jaime de Almeida, sim. E eu joguei com o filho, com o Jaime de Jaimão. O Jaime de Almeida, filho. Ah, tá. O Jaime Valente foi um zagueiro que jogou no Flamengo também. Né? É professor.
E eles me convenceram a sair do meio e ir para a lateral, porque eu joguei um jogo no juvenil, onde o lateral foi expulso e joguei bem. Ele falou, ó, presta atenção, para subir profissional, sabe como é que é? A concorrência é maior, né? Geraldo, um monte de gente. Pô, fica na lateral, tal. É para você ver. Eu falei, se não fosse o seu Bria, na verdade, eu acho que eu não teria aceitado esse convite, vamos dizer, de mudar de posição. Mas como primeiro já tinha uma gratidão por ele, por ter me levado para o Flamengo, né? E depois as orientações que eram dadas ali. Então, quer dizer, eu sempre tive dentro de casa de você escutar o mais velho, né? Se você puder absorver, melhor ainda. E depois dessa fase, eu tive um treinador que foi o Jobé, né? Que o Jobé é ex-jogador, quer dizer, com um trato assim, o Jobé falava as coisas meio por metáfora, né? Uma vez eu tô lá arrumando meu cabelão, tal, não sei o quê. Aí ele passa por mim e diz assim, eu tinha saído do juvenil pro profissional, né? Tava já treinando com os profissionais. Aí ele parou assim na frente do espelho, não olhou para mim não, olhou pro espelho, falou assim, ó, por enquanto tu tá no deserto, hein? Daqui a pouco você pode estar no oásis. Falei, caramba. Aí fui com aquilo na cabeça, eu falei, pô, acho que ele vai me dar uma oportunidade. Só pode ser, né? Senão não teria jogado essa letrinha para mim. E foi realmente o que aconteceu. Um mês depois, quer dizer, ele me levou para a primeira excursão com o Flamengo e tal. Então esses caras têm uma importância muito grande, né? Como o Cláudio Coutinho, da mesma forma. Que era outra visão de treinador, eu tinha trabalhado com ele na Seleção Olímpica, fui um dos responsáveis pela ida dele para o Flamengo, pós-Olimpíada, em 76. Quer dizer, esses caras tinham uma experiência de vida muito grande, né? E cada coisa que eles diziam, eu acho que a gente tinha que refletir mesmo. Não somente dentro do campo, como aconteceu com o Coutinho, mas também fora, do lado profissional, do que era, né? O que poderia acontecer, entendeu? E isso eu acho que essas pessoas tiveram uma valia muito grande na minha vida. Cara, na primeira vez que o Carlos Alberto Torres, Capita, foi jogar no Flamengo em 1977. Cara, você está ali do lado do cara que levantou a Julie Rimet, né? Um cara no meio de Tostão, Gerson, não sei o que, era ele que tinha a faixa de capitão. Era ele que era. Fez aquele golaço. E, pô, e esse cara depois ainda foi meu treinador lá no Flamengo. Quer dizer, a gente tem que, pelo menos naquela época, a gente tinha. Eu não falo nem somente respeito, tinha uma reverência mesmo por esses caras. Quando o cara abria a boca, você parava e dizia: opa, peraí. Você está falando de reverência aos mais velhos, assim, né? Zizinho tinha uma certa mágoa, assim, em relação às oportunidades que eu tive de conversar com ele, assim, de não haver não sei nem se era uma reverência, porque ele era um cara muito despojado, assim, né? Mas um respeito mesmo pelo legado, né? Eu acho que o mestre Ziza, eu tive a oportunidade, né, de estar com ele numa excursão antes da Olimpíada, e ele era um cara tão convicto das coisas que ele não quis ir. Olha que a Olimpíada era um negócio também que... Qual Olimpíada? Montreal, em 1976. Porque ele foi ao Pan-Americano. Eu não fui ao Pan-Americano porque o Flamengo não deixou eu ir ao Pan-Americano. Mas aí a gente fez um acordo, né? Se por acaso eu fosse convocado para a Olimpíadas, eles iriam me liberar. E eu não fui ao Pan-Americano exatamente por isso. Estava em final de campeonato, essas coisas todas e tal. E o mestre Ziza, ele não chegou a um acordo com a CBD na época de salário para ir para a Olimpíada. Por isso que o capitão Coutinho assumiu como treinador. O capitão era mais um auxiliar dele do que qual trabalhava também na parte administrativa, fazia um pouco de tudo. E tinha o conhecimento de quem tinha trabalhado em 1970. Mas ele tinha uma convicção tão grande, o mestre Ziza, das coisas, das suas opiniões, né, de seus posicionamentos, que ele não foi à Olimpíada. Simplesmente por causa disso, simplesmente. Era uma coisa que ele achava exatamente, que ele deveria ter sido, né, visto de uma outra forma pelos dirigentes da CBD.
que você guarda assim de ensinamento dele? Assim, algum ensinamento que você, alguma lembrança pontual ou ensinamento que você guarde dele? Porque eu, quando tive os primeiros contatos com eles, ele dizia assim: você sabe a camisa que você veste, não sabe? Eu dizia: mestre, já me dei conta disso nesses 2 anos que eu tô já no profissional. Ele sabe que lá você não precisa ser bom pra caramba, não, né? Lá você precisa correr, lá você precisa suar. Se você economizar suor com a camisa do Flamengo, você não vai dar certo lá nunca. E depois eu tive o Liminha, que também me disse isso já no primeiro, segundo jogo no profissional. Eu perdi uma dividida, ele falou: ó, perder dividida, jogador de defesa no Flamengo, não vai a lugar nenhum, cara. Aí eu me lembrei do mestre Ziza que tinha dito. Porque ele disse que tinha dia que ele não estava jogando bem, aí o que é que ele fazia? Começava a correr. Correr mais do que normalmente ele corria, que era para ele dar a contribuição, vamos dizer, ao time naquele dia que ele não estava legal. Ele não podia dar na parte técnica, mas na parte de entrega, disposição, né, aquelas coisas que sempre caracterizou, vamos dizer, a camisa e os times do Flamengo. Você falou já do teu cabelo, você tinha um apelido de Júnior Capacete. Esse Black Power que você usava era um cabelo da moda ou tinha alguma atitude nisso também? Eu estou te perguntando isso porque eu já te ouvi falar do Muhammad Ali como uma figura referencial para você. Tinha atitude nisso também? Não chegou. Sempre fui um pouco alheio a esse tipo de... Naquela época, né, quer dizer, qualquer coisa que posicionamento você manifestasse em relação, já tinha sempre alguém para contestar, para fazer. Então, no caso do Cassius Clay, que virou Mohamed Ali, foi do posicionamento dele que ele era contra o negócio da guerra do Vietnã, né? Que por isso criou tudo aquilo ali, né? E depois, lendo um pouco sobre a vida dele, ele tem uma frase que dizia: ó, você não precisa ser o melhor de todos, você tem que ser o melhor naquilo que você quer ser, né? Se você, sei lá, quer ser qualquer coisa dentro do esporte, que você procure ser o melhor. Não o melhor de todos, né? Porque todo mundo dizia ele como o maior atleta de todos os tempos, tal, e ele não gostava muito disso, né? Ele dizia: não, eu posso ser no meu segmento, né, que é o boxe. Isso aqui eu sei que eu faço. E esses posicionamentos que ele sempre teve, Contra a guerra. Contra a guerra, contra o racismo, todas essas coisas que ele sempre se posicionou, e eu sempre olhei ele com um olhar diferente, né? Admiração. A gente vai agora para o nosso segundo convidado que mandou uma pergunta para você. O assunto é samba. Vai. Meu querido amigo maestro Leo Veja. Bom, você, além de meu grande amigo, uma oportunidade que eu tive de te conhecer, e é tão bacana a gente poder conhecer pessoas que a gente admira. Eu sou como apaixonado pelo futebol, além de ser muito apaixonado pela música. E só que diferente de você é apaixonado pelo futebol, só que você jogou futebol e ainda pratica música desde quando você gravou Voa, Canarinho, voa. Eu queria saber quando você percebeu a paixão que você tem pela música, além de você fazer parte do futebol, coisa que o brasileiro é apaixonado. E quando você percebeu que levava jeito para coisa, você, além de um grande improvisador, você é um cara que não dá mole, não desafina, e você se emociona quando abraça a música da forma que a gente abraça. Um forte abraço, mestre, a você, tua família toda, e obrigado pela nossa amizade. O Xande é um cara ímpar também, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Xande através do Arlindo, né? Quando tinha aqui o pagode do Arlindo às segundas-feiras, e ele fala desse negócio do improviso, que estava lá e começou a morar na roça, eu já morei na cidade, aí começa aquilo ali para improviso. Aí o Arlindo, eu já tinha estado com o Arlindo outras vezes, aí ele foi pro Xande: ó, cuidado com esse moleque, hein? Esse moleque tem a língua nervosa. Eu acho que é uma coisa mesmo de nordestino, né? Que eu gosto de repente. E o repente nada é do que um partido, né? Da improvisação daquilo ali. Então, o Xande é amigão mesmo,
de verdade, um dos caras mais incríveis que eu conheci, generoso demais, porque o mundo foi generoso com ele, os amigos foram generosos e ele faz isso também com essa rapaziada que está começando. A música entrou na minha vida dentro de casa, né? Eu aprendi a tocar pandeiro com meu tio Vavá, olhando ele tocar, né? Ele fazia antigamente era roda de samba, né? Ele fazia umas rodas de samba na minha casa e ele tinha, me lembro até hoje, o Fausto, que era um baiano que tocava um violão maravilhoso. Tinha o Thompson, que era um paraibano, que foi contemporâneo do meu pai, que também tocava violão, que amava cartola, né? Tinha o João Ovelha, que era um pescador amigo deles, que tocava tantã. Então eu convivi com esses caras desde de moleque, né? Desde Roda de samba. a roda de Na samba. Domingos Ferreira. Lá no Domingos Ferreira 20101, que é onde ele morava, que estava sempre organizando. Todo final de semana, ou era na casa dele, e existia um bar na esquina da Domingos Ferreira com Siqueira Campos, chamava Viriato, que era um bar ao ar livre, e eles estavam ali, ou então estavam fazendo esse samba em casa. Então, a música, ela praticamente, lá em casa, minha mãe, por isso que eu... pô, você gosta muito de música italiana? Pô, minha mãe escutava Giorgia Cinquetti, Pepino de Capra, e eu era moleque, eu quer dizer, tentava cantar sem saber. Depois que eu fui para a Itália, foi melhor ainda, né? Porque aí eu entendia o que eles estavam cantando, quer dizer, sou um apaixonado eu gosto de boa música, entendeu, Pedro? Qualquer tipo de música precisa ser música boa. Não vem trazer um negócio que não tem recado, não tem conteúdo, porque aí não... O que rolava, né, nesses sambas da Domingos Ferreira 20101, isso é anos 60, provavelmente. É isso, você se lembra do que rolava? O que rolava que a galera cantava? Rolava as músicas antigas da época, né? Ou então as músicas da moda na época, né? Ataúfo Alves. Quer dizer, cantavam essas coisas todas que quer dizer, se você for pegar na discografia hoje, continuam ainda sendo, né, músicas modernas, né, atuais. Dorival Caymmi, Wilson Batista, Esse pessoal todo, Ciro Monteiro, esse pessoal todo não saía. Além dos boleros, né? O pessoal adorava bolero também. Quer dizer, então, eles começavam com samba e, normalmente, no final da noite, né, aí começava o Fausto, que tocava muito bem violão, começava a tocar os boleros. Eu vi uma história de um avô ou bisavô teu que era luthier de violino. Ele era artesão de violino. Esse era do ramo do mestre Gama ou era da família da mãe? Da minha mãe. Da minha mãe. Ele fazia violino? Que era da minha avó, né? Na verdade. Ele é que era. Eu não peguei esse lado. Já meu primo, né? O meu tio, o irmão da minha avó, ele era um violinista de mão cheia. Tio Aguimar. E o filho, né? Até o Aguimar filho, ele é um violonista também, violinista, né? Violinista. Era violino mesmo. Violino mesmo. Até hoje ele toca coisa, né? Esse lado eu não peguei, eu peguei o lado da percussão. Eu e meus irmãos. Fomos muito mais pro lado do meu tio. E o samba segue contigo, assim, de uma maneira muito bonita. Pelo futebol, tem algumas imagens assim que a gente lembra teu gol contra a Argentina na Copa de 82, que você primeiro você vibra, depois você samba no pé. Tem uma outra passagem importante, que é no Estádio Nacional de Tóquio, na beira do campo, o time do Flamengo batuca, tem imagem disso, o time do Flamengo batucando e o time do Liverpool, pelo teu relato, passa por vocês e olha assim, tipo, que isso, né? Que diabo é isso? Os caras vão jogar uma decisão e estão aí batucando. Samba está sempre no meio da história, né? Graças a Deus. Né? E acho que vai permanecer até o dia que eu partir. Mas esse episódio dos ingleses é uma coisa cultural, né? Para você ver, a gente começou nessa década de 70 com o Flamengo, Jorge Ben, que era muito identificado com o Flamengo desde do Fio Maravilha. Então, o Babulina ia para a gente, almoçava com a gente, ia no ônibus com a gente, né? Quer dizer, o nego ia tocando dentro do avião, do ônibus, e ele ia com a gente, né? Esteve com a gente em alguns episódios, como foi aquele que o Tita perdeu o pênalti. O Tita tinha 18 anos, né? E a gente acabou o jogo, nós perdemos, e a gente foi lá para o Arpoador, para o Barril 8000, acho que foi o Barril 8000.
que era para a gente conversar a respeito de tudo que tinha acontecido. A gente tinha perdido um campeonato de 76, tinha perdido em 77, e aquele episódio a gente foi muito mais também para dar uma força para o Tita, que estava começando a carreira, e ele estava com a gente. E ele termina fazendo uma música, né, na mesa ou depois, alguma coisa que ele fala exatamente desses episódios. E depois o João Nogueira também. O João terminou sendo uma figura, para mim, importantíssima dentro da minha vida. Primeiro, o João trabalhou na Caixa Econômica com meu tio, entendeu? Trabalhava no mesmo setor, mas não se conhecia. Um sabia que o outro gostava de samba e o outro também, mas nunca se juntaram assim, né? E o João também fazia essas mesmas coisas, ia pra gente lá na concentração, lá em São Conrado, almoçava com a gente, conversava, tá? Esse era um negócio assim que pra gente, primeiro que os caras eram nossos ídolos, né? E a recíproca era verdadeira. E eles estavam ali também, né? Da mesma forma. E isso fez criar uma amizade, uma coisa muito grande, principalmente com o João. Eu me lembro que o João foi meu casamento, estou te falando de 40 anos atrás, imagina. João foi o casamento e eu tenho uma foto, eu com ele assim, já seria final, mas bem final da noite. Ele não conseguia me chamar de Leovegildo, ele chamava de Leoveja. Tanto que o Diogo até hoje me chama. O Xande te chamou de Leoveja. Mas isso é por causa do Diogo, que o Diogo que deu continuidade. Ele não conseguia chamar de Leoveja, ele chamava de Leoveja. Aí, antes dele ir embora, falou assim: Leoveja, isso foi o maior casamento que eu já fui na minha vida. Eu falei, pô, que bom que você gostou. Porque a gente, no meu casamento, o meu tio contratou um cara para tocar o órgão, e sem ninguém saber, ele levou tantã, levou pandeiro, levou... Então, você imagina, virou roda de samba, virou roda de samba, entendeu? E o João foi um dessas testemunhas lá. Perguntar uma coisa aqui. Júlio, você está falando depois de um jogo do Flamengo em 77, vocês vão para um bar no Arpoador. Essa presença dos artistas, né? Não posso deixar de lembrar do Carlinhos, violino, técnico do Flamengo, teu técnico, ali no La Mama, tomando um chopinho. Isso foi outro dia, mas isso, assim, como as coisas estão no futebol hoje em dia, parece uma coisa assim pré-histórica. Quando é que o futebol assim se divorcia, o futebol profissional se divorcia assim da vida cotidiana, assim, dessa coisa do jogador que podia tomar um chopinho, ou jogar no bicho, ir na esquina, na banca de jornal, comprar o Globo, comprar o JS, Jornal do Esporte. Isso hoje parece uma coisa muito antiga, né? Mas eu acho que foi através, dos meios de comunicação que começaram a dar uma visibilidade acima vamos dizer, do que era, vamos dizer, nessa época, né? Porque eu me lembro que eu renovei meu contrato com o Flamengo em 91, 92, lá no La Mama, com o Carlinhos do meu lado. A gente foi campeão carioca. Quem estava com a gente, que foi testemunha também, foi o João Bosco, que virou outro amigo. A gente sempre fã lá de casa, minha mulher então, do João. Então a gente estava sempre nos shows. Aí no dia que foi campeão, eu falei, pô, João, vai lá tomar um chopp com a gente, cara. De repente vai rolar alguma coisa lá e tal. E o João foi. E o Carlinhos estava nesse dia. Aí ele me perguntou, o que é que você vai fazer? Eu perguntei a ele. Falei, Carlinhos, o que é que você vai fazer? Que o nosso contrato acabava exatamente no mesmo período. Falei, o que é que tu vai fazer? Aí ele falou, ó, o que você fizer eu faço. Eita. Falei, pô, mas aí é muita responsa, né? Ele falou, não, vamos juntos. Eu falei, tá bom, então vamos renovar. E a gente termina ganhando um campeonato brasileiro sem nenhuma pretensão, sem nenhuma esperança. Né? Lembro bem. Quer dizer, episódios que hoje dificilmente acontecem. Onde toda a diretoria ia para uma churrascaria. Não, vamos para. Eu falei, não, eu vou para o meu lugarzinho onde a gente já está dando certo, vamos continuar ali, que era o La Mama, que ali era a nossa casa, em frente ao estádio, entendeu? Tinha superstição nisso também, não? Sempre tem um pouquinho, né? Sempre tinha um pouquinho, né? Por que a gente vai mudar agora? Não, vamos ficar aqui, mas... Não, e as coisas vão dando... Quando o ambiente é bom e você se sente bem, confortável,
não tem por que mudar, entendeu? E eu gostava de estar com o Carlinhos. Carlinhos era um bom papo, sabe? Era um irmão mais velho que eu tinha um pouco. É uma outra figura, assim, sempre muito tranquilo, né? Uma fala mansa, uma coisa também, assim, que também com o passar do tempo, assim, que sem querer ser saudosista, né? Mas eu digo assim, tinha uma naturalidade nas coisas, na maneira do técnico falar, na maneira do jogador dar entrevista na beira do campo. Você não tem mais entrevista de beira de campo, mas tinha uma naturalidade das coisas que de repente não parou de ter, né? Carlinhos era bem isso, né? Não, ele era isso, né? Ele ia jogar baralho na Gávea, quer dizer, com os amigos dele, quer dizer, coisas que praticamente hoje é impensável você pensar que possa acontecer, pode até acontecer, mas em lugares fechados, não onde tivesse. E o Carlinhos era esse cara, mas era um cara que na hora do trabalho, na hora da coisa do sério, ele se fazia escutar, se fazia ouvir, né? E eu dei uma sorte danada de, no final de carreira, encontrar um cara como esse, que como ele foi o irmão mais velho para mim, eu fui o irmão mais velho para Júnior Baiano, Marcelinho, Marquinhos, Nélio, essa Jalminha, Piá, essa molecada toda, né? Porque eu digo sempre, essa garotada, eles me agradecem, eu falei, cara, quem tem que agradecer sou eu, porque vocês me fizeram feliz no final da carreira, onde eu voltei à seleção brasileira com 38 anos, e vocês foram responsáveis, né? Porque vocês foram o grande alicerce daquilo ali. E com o Carlinhos era exatamente... Quando o Carlinhos queria mandar um recado para eles um pouco mais firme, ele falava comigo, ó, tá acontecendo, por exemplo, com o Gaúcho, nas finais do Brasileiro de 92. A gente já se classificou meio que num momento difícil, na última rodada, tal, assim. Aí ele falou, ó, vai começar as finais aí, eu tô sabendo que o nosso Gaúcho, saudoso Gaúcho, tá indo para as noites direto. Por quê? Ele tinha um embate com o Renato, quem era o rei do Rio, né? Eu falei, pô, deixa comigo. Aí armei um churrasco lá em casa, chamei os cabeças, Gilmar, Rinaldi, Gotardo, o Zinho. Falei, ó, Carlinhos falou assim, vou fazer um churrasco para uma galera menor para a gente chegar no Gaúcho e dizer, pô, faltam 15 dias aí para as finais e tal. Aí levamos a galera lá e deu 4, 5 shows. Falei, não, espera mais um pouquinho. Quando o Gaúcho estava legal, puxamos ele num canto. Pô, cara, a gente caiu do céu isso aqui pra gente, né? Ninguém estava esperando a gente jogar as finais. Pô, espera um pouco. Depois disso aí, a gente vai comemorar de tudo quanto é jeito. Mas essas 2 semanas aí, ele falou, não, pode deixar, pode ficar tranquilo. E realmente ele terminou sendo uma figura determinante, né, nos 2 jogos finais contra o Botafogo, porque se cuidou. Mas isso, você vê, dentro de um ambiente que era extremamente saudável e sadio, né, para que a gente pudesse chegar num companheiro e dizer, ó, meu irmão, está na hora de segurar a onda, senão não vai dar certo. E isso hoje eu acho que não acontece, porque os staffs são muito grandes, né? Quer dizer, uma comissão técnica hoje tem não sei quantos. Aí você tinha um supervisor, você tinha um diretor de futebol que participava muito, que era o Vinícius França, né? Que trabalhou com o Chico Buarque durante muito tempo. O Vina era o nosso vice de futebol. E você tinha essas participações pontuais, né? E você tinha liberdade para fazer as coisas, né? Hoje, praticamente, eu não sinto nenhum... Inveja é uma palavra que no meu vocabulário ele não entra, no meu caso, entendeu? Não tenho de nada de ninguém, nem agora, nem muito contrário antes, entendeu? Porque sempre achei que eu ia merecer aquilo que eu tivesse corrido atrás do que eu fiz. Mas não gostaria de viver essa vida que esses caras vivem hoje. Porque você jogava no domingo, dava para você ir à praia na segunda-feira, quando era folga, dava para você ir no restaurante. Hoje, se você perder um jogo e sair de casa para um lugar público, você vai ser massacrado, né? Você não tem essa liberdade que a gente... Tipo, eu ia pro clube do samba, rapaz, que era na sede do Flamengo lá com o João, com esse pessoal, mas praticamente toda sexta-feira. E encontrava um monte de gente ali, sabe? Coisas que hoje é praticamente impossível. Em função... Por isso é que eu acho que a parte da visibilidade, né, da
tudo bem, você tem uma contrapartida que são os grandes salários, né? Esses caras hoje, com 5 anos, eles montam um patrimônio que a gente demorou 20 anos para fazer. Em compensação, eles não vivem. E se vivem, vivem de uma maneira diferente, uma vida mais fechada entre eles. E eu sei porque converso com muitos deles. Eu digo, pô, a gente sabe o que eles fazem agora? Fazem as festas entre as famílias, entre eles, os amigos, entendeu? Coisa fechada. E a gente não, a gente ia pro samba, pro pagode, ia para tudo quanto é lugar. Show, então, era... Toda semana tinha que comparecer para ver. Ia ver show do Chico Anísio, ia show do Jorge Ben, de todo mundo, porque, pô, você tinha essa... E ninguém te contestava, dizia, domingo tem não sei o quê, não. Você estava ali como um cidadão normal, usufruindo da tua liberdade. Da tua vida, né? É. A máquina está azeitada de um jeito... A máquina cresceu, né? E com compensação, quer dizer, compensação financeira. Isso é a história do ônus e do bônus, né? Não tem jeito. A propósito dessa plenitude, assim, a gente vai chamar a próxima pergunta de um convidado para você. Solta aí. Salve, salve, Maestro Júnior! Que legal poder participar desse documento tão especial para a cidade do Rio de Janeiro, para o esporte brasileiro, para a sua vida, para o nosso futebol. Bom, Maestro, me permita duas, vai. Narrador tem que falar muito, né? 2 perguntas. A primeira delas é sobre a Copa do Mundo de 82. Você fez um gol contra a Argentina, aquela seleção encantou o mundo a partir daquela excursão de 1981, quando venceu a Inglaterra, a Alemanha e a França, e o mundo inteiro até hoje comenta sobre aquele time. Aquele foi o maior time que você jogou? E a outra é sobre o teu legado para o futebol de areia, o beach soccer. Claro, o futebol de areia surgiu há muitos e muitos anos, mas nesse formato você é o embaixador dele. Como é que é para você ver hoje o futebol de areia ser uma competição oficial da FIFA com milhões e milhões de telespectadores pelo mundo e sendo praticado nesse nível altíssimo? Deve ser um barato, né, maestro? Beijo! E essa história de maestro foi o Luiz que, depois de um certo ponto, foi ele que massificou isso durante as transmissões. Não foi ele que... Quem foi que inventou isso? Eu tenho uma dúvida entre o Zé Carlos Araújo e o Fernando Vanucci, que fazia o Globo Esporte. Um começou com o negócio de vovô garoto e o outro eu acho que... Vovô garoto é a cara do Vanucci. Do Vanucci. E a história do maestro do meio campo que virou. Mas o Luiz, na verdade, foi o grande... E o legal é que quando eu entrei na TV Globo em 98, fiz minha primeira Copa ali, o Luiz fiz muitos jogos com ele, que ele estava também chegando naquele momento. E é uma pessoa incrível em todos os sentidos. A questão do beach soccer, para mim, é um orgulho muito grande de você ter tirado uma coisa que eu já tinha feito com futebol de areia diferente e que se tornou uma coisa chancelada pela FIFA, onde eu vi crescer gente como Negão, Jorginho, Neném, Magal, essa rapaziada toda, esses caras se tornarem profissionais, né, viverem do esporte, que era uma coisa que ninguém não poderia pensar. E hoje vê quando você tem um campeonato mundial, né, a modalidade ter se tornado realmente uma coisa incrível, né? Tive a oportunidade de ver em alguns outros momentos o quanto a modalidade ela é difundida em todos os lugares. Que isso para mim é a coisa mais legal do mundo e que começou com uma brincadeira que o cara que me chamou, Giancarlo Senhorino, que foi o cara que é um ítalo, um ítalo-americano, porque ele é italiano e morava em New Jersey, e ele bolou esse jogo para os americanos, que ele dizia, pô, tem que ter gol, não pode ter falta, tem que ter, sabe, aquelas coisas mesmo que foi feita para televisão. E quando ele me chamou, e eu fui jogar o primeiro lá em Miami, e só tinha Paulo, tinha o João Paulo, que era o ponto esquerda, tinha o irmão do Júlio César. João Paulo que jogou no Bari? Isso, João Paulo do Guarani. Isso. Ele foi, estava nessa, estava o Brigatti, que era goleiro, que foi goleiro da Ponte, estava o Júlio, e eu fui nessa barca. Aí falei para minha mulher, vamos lá amanhã, vamos ver, conhecer lá, se não tiver o jogo, se não for legal, pelo menos a gente faz umas compras.
E quando eu vi o jogo, eu falei, opa, isso aqui é a cara do Rio de Janeiro, isso aqui é a cara do Brasil. Aí depois desse torneio a coisa foi azeitando do jeito que a gente terminou. Diminuiu o tamanho, quer dizer, o futebol de praia Era campo de 11, normal. Campão de 11, só Sei, com areia fofa. Ali ele diminui e tem uma coisa 60 assim... por 40, né? Tem uma coisa incrível, assim, de quando aparece o beach soccer, né, na televisão e tudo, para nós que estávamos vendo pela televisão, assim, vocês se divertiam. E você, assim, já depois de aposentado do futebol profissional, você grisalho, dando pirueta, assim, dando voleio e pulando, quer dizer, você, Zico, Edinho, Cláudio Adão e Paulo Sérgio, vocês se divertiam fazendo aquilo, né? Eu acho que o mais legal dessa modalidade é que hoje um pouco menos, que o jogo mudou muito, né? O jogo do início se divertia, quem estava na arena, quem estava em casa e quem estava jogando. E isso é o ideal, né? Para quando você tem uma nova modalidade. Vamos dizer, a nossa presença de jogadores de campo ali deu um impulso muito grande, mas eu acho que eu tive a sacada de levar os caras que eram da praia. Os caras que eu via de vez em quando jogar, que era o caso do Magal, que era cracaço mesmo, o Júnior Negão, o Neném, essa garota eu via, né, porque acompanhava os jogos do Juventus na praia e via esses caras que tiveram que se adaptar a esse novo estilo de jogo. E daí a coisa já funcionou. A única restrição que eu faço é em relação a que a modalidade ela poderia estar num estágio muito mais avançado do que está no Brasil. Né? Por quê? Porque o processo foi inverso. Você sai de uma seleção, né, para a criação de uma federação, de uma confederação. Normalmente é o contrário. Né? Quer dizer, e a empresa que estava por trás de tudo isso não teve, talvez até a cabeça mesmo, de criar um campeonato nacional, sabe, de injetar mais coisas dentro de todo lugar, que era para... Porque quando eu vejo Portugal, Espanha, Alemanha, todos esses lugares têm os campeonatos, sabe, que são... Tantos que os jogadores brasileiros migram para jogar no exterior, na Rússia, como foi o Buru, jogou 7 anos na Rússia, quer dizer, na Itália, os garotos... Só que na Rússia. Mas tem uma questão também aqui da monocultura também, né? Assim, é muito difícil outras coisas se criarem além do futebol, ou é uma visão assim um pouco mal-humorada da minha parte? Eu acho que existe sempre uma resistência, mas uma coisa que deu certo, uma coisa que diverte, quer dizer, acho que poderia ter tido um investimento maior por parte, principalmente da CBF. Hoje existe um departamento dentro da CBF, mas não no estágio, porque todas as outras confederações, elas pegaram o beach soccer como se fosse um braço, entendeu? Então, por isso que se jogava com a camisa... Eles, né, os adversários, jogavam com as camisas originais da seleção de campo. O Brasil só veio acontecer isso depois que chancelaram pela FIFA. A outra pergunta do Luiz Roberto sobre a seleção de 82, foi o maior time que você jogou? Não tem dúvida. Sem dúvida. Você junta o meio-campo com Falcão, Zico, Cerezo e Sócrates, não dá, né, para você encontrar outro. Apesar que o nosso time de 81 também não era mais esses acrescidos desses caras aí. Esses caras eram gênios. Né? Como é que era o Sócrates, hein? Assim, um personagem assim muito sui generis, né? Assim, além do jogador, né? Elegantérrimo. Ele era isso, ele era jogador, ele não era atleta, ele sempre falou, né? Pois é. Não, eu não sou jogador, eu sou atleta, eu sou jogador. Mas eu vi o Magrão absorver essa história de atleta na Copa de 82, na preparação toda. Né? Ele fumava pra caramba, né? Eu falei, pô, Magrão, não dá um tempo, tal, não sei o quê. E ele diminuiu muito o cigarro naquela época. Se preparou. Eu vi ele vomitar de treino. E quando chegou na Copa do Mundo, foi aquilo que a gente viu. Né? Aquele cara fazia coisas incríveis, né? E além da figura, né, do papo, da conversa, sempre com uma visão completamente diferente daquele ambiente que ele vivia. E médico, e tinha uma pegada política também, um cara com uma cabeça antenada com outras coisas também, né? Com tudo. Eu me lembro que ele estava na Fiorentina, eu estava em Torino, ele falou, vou fazer uma festa de carnaval aqui. E, cara, eu estou a 700 quilômetros.
De Firenze. É. Aí ele falou assim, pô, tem aquele teu amigo, cara, que toca cavaquinho, que era o Frank. O Frank era o engenheiro da Embraer, estava lá por um projeto. Eu conheci o Frank e ele sabia que tinha o Frank lá, que de vez em quando eu conversava com ele. Pô, traz o Frank e a família. Eu falei, pô, mas como assim? Ele falou, não, tá, traz todo mundo pra cá. Aí quando nós chegamos nessa festa, estava todo o pessoal da Fiorentina, tal, e ele arrumou uma tesoura desse tamanho, e todo mundo que entrava na casa dele, os caras todos, ele pegava a gravata do cara e cortava a gravata do cara. Aí eu falei pro Frank, Frank, isso aí não vai dar certo. Tu imagina, o italiano adora gravata, ainda mais as gravatas de grife. O Magrão pegava e cortava. Obrigado pela presença. Falei, meu Deus. Mas ninguém... Só para tirar a pompa? É isso? Não, sei era lá. para despir? Eu não sei qual era a intenção dele, só que aquilo ali era meio que... Uma afronta. Ah, Gravata aqui total. não, no carnaval não vende gravata. Cara, eu falei, não acredito que ele tá fazendo isso. Mas, pô, foi tudo ótimo. Vem cá, depois do beach soccer, quer dizer, depois do futebol profissional, depois do beach soccer, você começa uma carreira de comentarista esportivo. Hoje você tem mais tempo nessa carreira do que como profissional de futebol. Qual o principal aprendizado que você construiu assim nessa trajetória de comentarista? Primeiro você começa muito identificado com o clube, num campo em que a rivalidade é muito aflorada, e aí você tem que lidar com isso, e depois você vai aprendendo. Eu tive vamos dizer, um embrião lá na Itália, lá em Pescara, que tinha um programa que se chamava Brasiléu, né? Tinha um âncora, que é o Henrico Roque, e eu fazia os comentários com ele, com convidados, para dar rodada que tinha acontecido, né? E isso deu um... Você ainda jogando? Jogando ainda. Ah. Então, quer dizer, isso deu vamos dizer assim, um subsídio grande para quando... E eu já tinha feito lá alguns jogos para a RAI, tinha feito alguns jogos para a Tele Monte Carlo, que era uma afiliada da TV Globo, que tinha lá, jogos da Copa UEFA, né, naquele período, e já tinha tido essa experiência. A primeira experiência foi em 95, né, quando eu comentei alguns jogos da Mercosul e as finais entre Botafogo, a final, na verdade, de São Paulo, entre Santos e Botafogo. E só voltei, na verdade, em 98, né, que foi quando o meu primeiro contrato na Copa do Mundo da França, em 98, quer dizer, de lá até agora, quer dizer, já estou mais tempo mesmo dentro do lado de estúdio, mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu sempre fui um cara muito ligado com tática, com essas coisas assim, né? E naturalmente, quando apareceu essa oportunidade, quer dizer, eu vou estar no mesmo ambiente que eu vivi, quer dizer, em contato com as pessoas. Quer dizer, uma das coisas que no início tinha essa... Está escrito aqui, né? Flamengo. Mas eu tô ali para comentar, eu não estou para torcer. Então, quer dizer, eu sempre consegui separar um pouco, né, a paixão pela profissão. Né? Mas no começo deve ter sido difícil. Né? É difícil, porque você precisa se regular demais para isso. Ainda mais você falando numa televisão que atinge um público imenso. Né? Mas quando eu entendi, e eu tive, na verdade, também um professor que foi o Armando Nogueira, que um dia falou para mim, lá no Sport TV, falou assim: ô Júnior, você pode criticar sem ofender, né? Elogiar sem bajular. E isso eu acho que é o grande segredo do comentarista, entendeu? Porque você está ali exatamente para... No nosso caso, nós armazenamos muita experiência. Então a gente precisa passar para o público certas situações que as pessoas que não tiveram essa experiência digam, mesmo, é por esse lado, entendeu? Aí eu estava indo para São Paulo uma vez para fazer um jogo e veio uma senhora falar comigo. Júnior, dá para tirar, sou fã, não sei o quê, queria tirar uma foto contigo. Eu falei, claro, com prazer. Aí eu tirei uma foto com ela, aí eu saí um pouquinho na frente, ela falou assim, só que você tem que deixar de ser imparcial. Ela, como torcedora do Flamengo, queria que eu puxasse a brasa, né? Eu falei, a senhora não sabe o elogio que a senhora está me fazendo. Né? Porque é esse o objetivo, entendeu?
Aí, quando chega a seleção brasileira, não, aí não dá. Né? Tanto que na Copa de 2002 eu cometi o equívoco de gritar junto com o narrador, que era o Luiz Carlos Júnior, o gol do Ronaldo, né? Contra a Alemanha? Contra a Alemanha. Você grita junto. Ele grita gol e eu grito junto com ele, né? A muralha também falha, sabe? Essas coisas que somente quem está no início também, né? Mas ficou gravado isso, né? Porque não dá. A seleção brasileira mexe demais. Mas, voltando um pouco no assunto, essa máquina dos jogadores que vivem num mundo à parte também, tem muita gente hoje em dia que fica magoada, tem jogador que não aceita crítica bem não, né? Mas aí eu acho que vai muito mais da cabeça do cara, né? Entendeu? É lógico que... Ó, as críticas, eu vou te falar sinceramente, antigamente elas eram muito mais pesadas, né? Entendeu? Os caras podiam falar o que... Falavam de tudo, da tua vida pessoal, de tudo, né? E hoje não, hoje existe certo limite, né? Você não pode passar. Mas, pô, eu já escutei coisa... Quando eu voltei em 92, em 89, teve gente que falou, pô, o que esse cara vem fazer aqui com 35 anos? Assim. Mas assim, um tom daquele agressivo, pejorativo, né? Falar o quê, né? Você só tem... Porque a vantagem do jogador é que ele tem o campo para dar a resposta. E essa resposta ela é incontestável. Ali não adianta. Você teve a oportunidade se você dá a resposta ali dentro, vai ter que engolir, digerir e acabou, entendeu? Isso é uma arma que na verdade é muito grande. Por isso que a gente diz, não adianta falar, vai lá e faz. Porque aí você cala quem quiser, você cala todo mundo, né? Como já aconteceram casos e casos de jogadores extremamente criticados e no final, dentro do campo, eles deram a resposta para as pessoas que iam muito para esse lado. Eu não vou dizer que sou corporativista, mas eu acho o seguinte, já tem muita gente para poder espetar, entendeu? E eu aprendi uma outra coisa. A tua mãe, a tua namorada, a tua mulher, né, a tua filha, a tua irmã estão vendo o jogo. Tua avó está vendo o jogo. Que não tem muita noção que, às vezes, uma palavra ela pode ser extremamente ofensiva. Então, se você pode dizer assim, ó, hoje o Pedro não está bem, é diferente de você dizer assim, pô, hoje o Pedro está mal. Soa diferente para essas pessoas. O cara do futebol, não. Mas principalmente, né, para as mulheres, né, que têm um sentimento e um afeto completamente diferente, soa melhor quando você diz assim, pô, hoje fulano não está bem. E você dizer, pô, hoje fulano está mal. Sabe, esse tipo de coisa que com uma nuance, né? Com o andamento da carreira você vai aprendendo também. Vamos chamar agora mais uma convidada que mandou uma pergunta para você. Olá, Júnior. Tudo bem, querido? Um prazer enorme participar de alguma forma dessa homenagem a você. Muito, muito, muito justa essa homenagem. Um cara que soube e sabe ser ídolo numa época talvez de mais fair play, né? E você muda o jogo a todo instante, carregando sempre a bandeira do Flamengo e de um carioca, embora não seja, né? Então eu queria que você explicasse pra gente como é que um camarada vem da Paraíba e aí invade as praias cariocas jogando futebol de areia, fazendo pagode em Copacabana, vestindo a camisa do Flamengo, uma das maiores torcidas do mundo, há quem diga que é a maior, e desenvolvendo hoje um projeto beneficente muito lindo, que é o Samba da Sopa. Como é que você invadiu a praia do Rio de Janeiro desse jeito, cativando tanta gente, e até hoje aí na mídia, como comentarista de uma grande emissora de televisão? Fala um pouquinho sobre isso tudo e principalmente sobre esse projeto tão lindo que é o Samba da Sopa. E um beijo grande para você, com muito carinho, dessa vascaína que te admira, não é de hoje. Saudações.
Saudações vascaínas, né? Beijo grande, tudo de bom. A Lúcia é uma figura também extremamente querida, não somente pela jornalista que ela é, né, mas até pela relação dela com outro amigo que é o Moacir Luz, né, que são figuras incríveis, né. Eu acho que não é invadir a praia, eu acho que a praia que me invadiu, né, porque com a minha idade eu fui crescendo exatamente encontrando todas essas coisas, né, que a cidade proporciona. Eu acho que o acolhimento que eu tive, o bairro onde eu fui morar, eu acho que tudo isso teve uma interferência muito grande. As amizades que os meus pais tinham, meus parentes tinham, entendeu? O ambiente que eu vivi me fez me apaixonar não somente pelo futebol, a música. Quer dizer, quando ela fala do Samba da Sopa, a gente vai esse ano, 2024, são 17 anos que a gente faz um projeto que a gente, como gostava de música, a gente fazia um pagode em Copacabana, ali na Siqueira Campos, no meio da rua mesmo, em frente ao bar Temperado, que se chamava. E os ônibus passando, e nego tocando e conversando. E um dia um amigo nosso perguntou se a gente não gostaria Na verdade, não foi nem esse amigo. Esse amigo levou o dono do César Mariano, que era tinha uma casa de samba aqui, que era um bom sujeito aqui na Barra. E ele perguntou se a gente não queria levar aquela batucada ali para lá. Eu falei, ó, a gente pode até levar, mas só se for uma coisa beneficente, né? Aqui tem 2 ou 3 músicos, mas o resto, todo mundo, cada um tem o seu trabalho. E a gente começou de uma brincadeira, onde a ideia era você fazer uma sopa, por isso que é o samba da sopa, dar do verbo dar mesmo, distribuir. Mas isso era uma coisa difícil de acontecer, porque, imagina, acabou o samba, rapaziada cheia de cerveja, saindo para distribuir sopa, não dá. Não. E um amigo, você vê que as coisas vão se encaixando, e um amigo que tem uma empresa onde ele sempre quis participar de coisa beneficente, e tem uma empresa de cestas básicas. Então a ideia veio, em vez de fazer a sopa, a gente cria né, faz a cesta com os ingredientes da sopa. E daí ficou até melhor, mais fácil para distribuição, para fazer tudo isso. E nesses 17 anos a gente já distribuiu quase 30 mil cestas, né? A gente ajuda 10, 11, 12 instituições, entre creche, asilo, quer dizer, em algumas situações onde eles têm necessidade de alguma outra coisa. A gente sempre no fim do ano? Não, normalmente a gente faz na última sexta-feira do mês. Ah, é mensal? Começamos no Bom Sujeito, a gente ficou lá acho que 6 ou 7 anos. Aí depois a gente foi para o Quebra-Mar, porque como lá fechou, a gente ficou com essa dificuldade e já estamos no Marina, eu acho que 7 anos já. Marina Barra Clube. Eu sou sócio do clube há muitos anos. E deram essa oportunidade para a gente e hoje já está dentro do calendário do clube, toda a última sexta-feira, esse samba. E o melhor, você viu que o Xande tinha falado a respeito do projeto, né? Por quê? Acho que a coisa deu muito certo porque esses profissionais, eles têm o prazer de ir lá. Eles sabem, né, que essa arrecadação é destinada à compra de cesta básica que são distribuídas, né? Então, pô, Xande, Dudu, Anderson Leonardo, essa galera toda, entendeu? Quando o tempo, a própria Alcione já foi lá algumas vezes com a gente. Só que sexta-feira é o dia nobre para eles também, né? Então ficou mais difícil a presença dele, mas a gente tem conseguido levar sempre uma galera, porque eles dão um up, né? É sempre um a mais, né? O caso do final do ano, a gente levou o João Bosco, né? O João já foi lá algumas vezes também. E levamos agora o Aragão, que tinha saído desses problemas que ele teve de saúde lá, estava meio em casa. Aí eu falei, pô, cara, vamos lá. Aí ele foi lá e depois que está lá, aí não quer sair, entendeu? Porque gosta, é um ambiente legal, tem muita gente conhecida. A gente tem o Alceu Maia, Alceu do Cavaquinho, que é meu compadre, quer dizer, há 500 anos está sempre com a gente. O Maurício Araújo, que são músicos, vivem de música. Né? E esses caras dão algo mais pra gente lá e já são 17 anos em agosto e que
que vai, mas eu digo o seguinte, a gente se diverte e não ajuda os outros, cara. Né? A gente gosta daquilo que a gente está fazendo, entendeu? Tua trajetória toda, assim, passa muito disso, assim, de um cara que curtiu muito e está curtindo, né? Curte, mas eu digo assim, do ponto de vista do jogador, soube aproveitar o durante. Dei né? sorte pra caramba, né? Que eu caí só em grupos legais, né? E foi exatamente os grupos que eu participei do Flamengo, o grupo da seleção, quer dizer, sem contar lá no Torino também, no Pescara. Quer dizer, depois do Torino sai para o Pescara, que é meio que uma sobremesa, assim, né? Que você desenvolve uma relação de amor com o Pescara. Total e absoluta até hoje, não tem como. É que eu servi meio que um embaixador para a cidade, porque os meus contemporâneos estavam parando de jogar, né? E eu fui a não sei quantas despedidas, Cabrini, Cáusio, Taccone, Stilic, Antonioni, desses caras todos, e eu levava o nome da cidade comigo, né? Porque eu era jogador do Pescara. Então eu servi meio que um embaixador para a cidade, quer dizer, e a relação se estreitou demais, né? Por uma série de coisas, inclusive a minha caçula, a Carol, foi concebida lá, nasceu aqui, mas foi concebida lá e a gente tem essa... Meio italiana. Ítalo. Ela é meio. Tem uma que é a Juliana, que nasceu em Torino em 86, a Júlia... De fato. Vem cá, a gente, já nos finalmente do nosso papo, tem 4 perguntas que a gente faz para todo mundo que participa da nossa série. A primeira delas vai trazer até um nome de uma grande instituição do Carnaval Carioca que a gente ainda não falou. Qual é a tua escola de samba? E eu queria saber de onde vem o teu envolvimento com essa escola de samba. A Mangueira, na minha vida, ela aparece de uma forma assim. Eu me lembro que fizeram uma revista, né, alguns anos atrás. Eu estava com a Alcione, estava com a Alessi e tinha mais alguém. Mas elas tinham alguma coisa a dizer o porquê de elas serem mangueirenses. A minha é o seguinte, a gente foi ver um desfile na Presidente Vargas, e naquela época era tapume, né? E 2 palmos assim no máximo, a gente magrinho, para entrar não tinha grana, tinha o quê? Passar por baixo. E como gente é o quê? Você e a família? Não, eu e os amigos, uma molecada. Turma do Camões. Isso. Quando a gente passa ali, quando eu vejo, eu já tinha um negócio desse amigo do meu pai, do Thompson, né, do Cartola, que adoro. Aí quando você vê, caramba, Mangueira. Pronto, acabou. E minha avó era portelense doente, cara. Portelense. Minha avó desfilou até 75 anos. Eu dizia, Dias, eu te levo. Não. Ela pegava o táxi, ia lá, desfilava e eu voltava. Você lembra desse carnaval do tapume que vocês passaram? Qual era o carnaval? Qual era o samba? Não lembro. Eu tinha 15 anos, 54, 69, por aí. Lá por perto do Monteiro Lobato. Não tinha uma escola. Nesse dia da Mangueira... Pô, Monteiro Lobato também, esse samba é especial. Nessa época aí. Por aí. Talvez tenha sido essa. Né? Aí depois você vai conhecendo as pessoas, né? Vai se envolvendo. Tem uma foto com um delegado, caramba, fui fazer lá no Morro uma vez, com ele. Quer dizer, a Dona Zica, da minha despedida antes de ir para a Itália, estava lá em casa, ela com os filhos, com o Pedro, com a galera toda. Ela, caramba, a Mangueira é bom demais. Você chegou a conhecer a Cartola, não? Não tive, quer dizer, ele era vivo na época, mas não tive contato próximo. Com a Dona Zica já tinha tido, mas com ele não. Dona Zica, infelizmente, né? Delegado, Jamelão. Esse pessoal. Jamelão, então, Jamela era figuraça, né? Jamela com aquele bom humor dele. Né? Mas eu me lembro que ele teve com problema na mão, tanto que ele usava aqueles elásticos. Uhum. Eu perguntei para ele, eu falei, o que tá vendo? Pô, minha mão, não sei o que. Eu falei, se eu trouxer um médico, você aceita? Porque com ele tinha que ser tudo assim. Né? Tu aceita? Ele falou, não, pode fazer, não sei o que. Aí eu levei o doutor Zé Fernando, também gostava de música. Falei, o Jamelão tá com isso, foi uns 2 meses antes Aí nós fomos lá, ele falou, viu o que era o diagnóstico, acho que ele tem uma filha, uma neta que é fisioterapeuta. Aí o doutor Zé Fernando passou uns exercícios, algumas coisas lá, não sei o que, aí no dia do esquenta, aí eu tô aqui embaixo olhando para ele lá, tô vendo que ele
Ele fez assim, pronto. Que bom, Pô, isso que bom, é que bom. uma maravilha. Se tivesse que escolher assim um carioca ou uma carioca, não necessariamente nascido na cidade, né? Uma pessoa que encarne o espírito da cidade, quem é que te vem à cabeça? Quem é que te vem à memória? Zeca Pagodinho. Zeca, acho que é a figura do carioca raiz, né? Subúrbio, todas aquelas coisas mesmo. Aquele humor dele que é Rápido, né? demais, muito safo, hein? Muito safo. Acho que ele é a figura do carioca é aquele ali. É uma pena só que ele não gosta de praia, né? Mas o resto é aquele ali. A gente está fazendo essa entrevista na Barra, o assunto principal foi Copacabana, a gente já passou pelo Maracanã, mas qual é o bairro do teu coração? O bairro do coração é Copacabana, né? Minha mulher diz que eu saí de Copacabana, mas Copacabana não saiu de mim. Mas eu acho que tem a relação principalmente com os amigos, né? Minha família morreu, eu tenho meu irmão que namora lá até hoje. Quer dizer, mantenho as minhas amizades lá, procuro sempre estar ligado com as pessoas do bairro. Me incomoda demais ver o estágio hoje que está Copacabana, de abandono, de um monte de coisa. Porque eu vi aquele bairro ali ser o berço de tudo. Aí espero que a coisa possa realmente melhorar. A Barra da Tijuca, eu vim para cá em 84, quando... Então você não veio para cá, você vai para a Itália em 84, né? Mais ou menos. Não, em 89, quero dizer, 84. Eu vim para cá quando eu casei, 84. Em janeiro eu estava morando na Barra. Em junho eu fui para a Itália e voltei em 89. 89. Porque aí me fixei totalmente aqui, os filhos criados todos aqui, tenho amigos pra caramba demais aqui, adoro, né, essa galera aqui, principalmente o pessoal do Barra Mares, onde eu vou à praia, já tem quase 30 anos que a gente vai à praia ali, já tem uma galera ali que já faz parte um pouco dessa família que eu digo que é de Copacabana. A Itália serviu, assim, de certa forma, como um desmame de Copacabana para você poder voltar e mudar. Mas eu quando estava lá só pensava no final do ano, das férias, né? No final do ano para fazer a festa do Juventus e nas férias que aquela areia fofa. Passava. Não, porque naquela época você fazia daqui lá em 15 minutos. Então, muitas vezes eu ia à praia com a mulher, a filha ia lá, voltava em casa para almoçar e depois voltava de novo para lá. Quer dizer, mas não, a Itália tem um espaço espetacular dentro da minha vida, que não só como profissional, mas também como cidadão, né? Você viver em outra sociedade, aprender uma outra língua, você ter o respeito, né, vamos dizer, de cidadãos que não são brasileiros, é uma coisa que me deixa extremamente orgulhoso. Qual é teu time de coração, hein? Flamengo, por causa da minha mãe. Meu pai sempre foi... na verdade, o meu tio, né, que tentava me influenciar, mas... Claro, essa pergunta ele não conseguiu. Essa pergunta tem uma segunda intenção, né? Uma dupla. Que é o seguinte, assim, eu vi uma entrevista tua no Flá TV em que você coloca assim meio que como um marco assim da tua relação com o Flamengo, um jogo contra o Botafogo em 71, o Buião faz 2 gols. Isso. Né? Só que você, menino, aqui no Rio de Janeiro desde os anos 60, 1960. De 1960 a 71, tem uma década aí. Tem. Então, nessa década, se você cristaliza em 71, pelo menos nesse tempo aí, tinha um coração meio dividido, não? O coração era juventino. O coração era totalmente juventino. Tá bom. Pode procurar alguma foto que você tenha aí, minha de criança com camisa de outro time, você não vai encontrar. Você só vai encontrar depois, já com 16 anos, com a camisa do Flamengo. Segunda pele. Segunda pele. Mas não teria problema nenhum se tivesse. Eu acho que seria uma honra até para os outros, né? Por tudo aquilo que eu fiz de me ter um dia como torcedor. Mas eu acompanhei demais essa história do Fluminense por causa do meu tio, que me levava demais. Mas... E você gostava do Samarone? Isso.
Desde o Samarone jogando na Portuguesa ainda, né? E depois veio pro Fluminense e depois ele ainda teve no Flamengo. Mas a minha mãe, e ela dizia, ó, cuidado pro seu pai, não sei o quê, brincando sempre. Léo Vigildo pai. Velho Gildo, mas ele não era. Meu tio Luiz é que era mais. Sabe que quando eu comecei a jogar no Flamengo, meu tio Luiz nunca mais foi ao jogo? Nunca mais. Jura? Nunca mais. Nunca mais ele foi. Magoou. Deixou de ir, não. Deixou de ir. Ele dizia que não ia torcer contra. Entendeu? É coisa de tio avô mesmo. É. Bom, chegando aqui no fim dessa entrevista, eu quero agradecer, em primeiro lugar, aos meus companheiros do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, na figura da nossa presidente, a Rosa Maria Araújo, meus colegas da Coordenação de Promoção Cultural, atrás dessa câmera, Pedro Paulo Júnior, atrás dessa câmera aqui está o Bruno Fontes, e também nosso estagiário Daniel Pimenta, nosso Zé Leon Zilberstein. Quero agradecer à Secretaria da Casa Civil, agradecer ao nosso prefeito, Eduardo Paes, agradecer a você que acompanhou essa entrevista até aqui, dizer que as outras entrevistas dos depoimentos cariocas estão aqui no YouTube do Arquivo Geral, procurem, tem muita história boa sobre a nossa cidade. E agradecer principalmente a você, Júnior, Obrigado. por ter aceito esse convite que a gente fez e por esse papo tão franco. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, tá? Na certidão de nascimento está naturalidade João Pessoa, mas o coração está Rio de Janeiro. Obrigado.